Olá, o tema deste Falando em Desenvolvimento é vedações eleitorais. A participação do gestor público no processo eleitoral tem peso reconhecido. Por isso, a legislação determina limites para a atuação política de prefeitos, vereadores e servidores. Além de manter mais justa a disputa, evita prejuízos financeiros e sociais para o cidadão. O que não fazer neste período e quais cuidados tomar para não infringir a lei? Sobre isso, eu converso com o advogado e professor de Direito da UFMG, Rodolfo Viana. Seja bem-vindo, Rodolfo. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez, é um prazer. Rodolfo, nós reunimos algumas dúvidas muito comuns dos gestores que chegam ao departamento jurídico da AMM, e uma delas é em relação ao envolvimento dos gestores, servidores, secretários municipais, o envolvimento deles com a campanha eleitoral no que diz respeito à postura pessoal e à postura profissional. Eles devem tomar cuidado em relação a isso. Sem dúvida, é preciso diferenciar aí o papel dele como cidadão, que ele também é cidadão, e o papel dele como agente público. A legislação cria um conjunto de restrições para os chamados agentes públicos não poderem utilizar-se dessa condição e, deste modo, acabar beneficiando candidaturas. Agora, na esfera da cidadania deles, claro, eles também são pessoas que têm seus apoios, também podem prestar apoio, também podem fazer campanha eleitoral, mas há algumas limitações a observar que a gente pode discutir, em relação a algumas específicas. Isso. No horário de trabalho, por exemplo, se o gestor, o prefeito, presidentes de câmaras que apoiam candidatos a governo de estado, deputado estadual, federal, quiserem levar esses candidatos para fazer o que eles apoiam para visitar repartições públicas, secretarias, isso é permitido? Não é recomendado. No horário de trabalho, o servidor público está dedicado, obviamente, à sua função pública e, portanto, a legislação ela tem alguns impedimentos em relação à utilização de servidores para as campanhas em horário de trabalho. Nos horários fora do expediente normal de trabalho, por exemplo, no horário de almoço, após o expediente, ou mesmo para aqueles casos onde o servidor está licenciado, remunerado ou não, mas ele está de folga, por exemplo, ou de férias, aí sim é completamente permitido. Mas nos horários normais de expediente não é adequado, mesmo nessas circunstâncias de simplesmente passar com o candidato pela repartição pública, não é um comportamento mais adequado. O que é mais grave ainda e costuma acontecer é o uso expresso de servidores, eles próprios servidores, ou às vezes até por comando do prefeito ou do secretário, para fazer campanha, mesmo sem a presença do candidato, nos horários de trabalho. Então, nesse ponto, essa utilização é ainda pior, Porque seria um tipo de cessão do funcionário indiretamente para um candidato, é isso? Sem dúvida. Isso implica, se a gente for pensar, implica o uso de recurso público, porque aquela pessoa está sendo paga para trabalhar naquele horário e está fazendo campanha. E, além disso, claro, ela também prejudica o princípio da igualdade de concorrência. Por quê? Porque o outro candidato, o adversário, não teria acesso a esse tipo de favorecimento e, portanto, haveria um desequilíbrio na campanha. Os gestores, funcionários públicos, têm um certo receio de fazer essa campanha até fora do horário de trabalho por medo, até principalmente quando a posição dele é desfavorável ao do candidato. Fora do horário de trabalho dele, ele é um cidadão, ele pode se manifestar como ele quiser. Sem problemas. Ele é um cidadão e como tal, não é porque ele é um servidor público que ele vai se abster de fazer campanha, ele pode fazer campanha, claro que com seus recursos privados, é importante a gente mencionar, mas participar de blogs, participar na internet, ir para a rua, distribuir santinho, tudo isso é permitido. Participar de comício é um direito que ele tem, como qualquer cidadão. Em relação à imagem institucional da prefeitura, o gestor, prefeitos, secretários, eu me refiro muito a prefeitos e secretários municipais porque geralmente eles são as lideranças que conduzem. O uso da imagem institucional da prefeitura ou da Câmara para apoiar candidato, isso pode? Não pode. Uma coisa que a gente precisa deixar claro é que nessas eleições, nós estamos falando de eleições gerais. Nas eleições em geral, digamos, existe uma proibição para que nos últimos 3 meses antes do pleito, a partir de julho, portanto, julho, agosto, setembro, as instituições elas não podem fazer propaganda institucional.
salvo algumas exceções legais, entre elas questões relativas, por exemplo, à inauguração, que devem ser avaliadas previamente pela Justiça Eleitoral. O que é importante dizer agora é que essa vedação não se aplica às prefeituras, porque neste momento não há em disputa nenhum cargo municipal, nem para prefeito, nem para vereador. Então as prefeituras podem fazer propaganda institucional própria. Elas não podem de obras, né? De obras, de campanhas de vacinação, de divulgação de informações de interesse coletivo. O que elas não podem, obviamente, é fazer propaganda com seu uso institucional de imagens para apoiar candidatos. Aí é vedado. Em relação ao uso da internet, que ainda é uma dúvida muito comum, páginas de relacionamentos pessoais, Facebook, Twitter, o funcionário, ele pode usar a página dele, pessoal, para manifestar. Mas existe algum critério, alguma vedação em relação ao horário, fazer isso no horário de trabalho dele? Sem dúvida. Se ele estiver fazendo isso no horário de trabalho, é aquela vedação que a gente conheceu. Ele está utilizando o tempo de trabalho dele para fazer campanha. Então é muito fácil pegar esse tipo de irregularidade. A pessoa posta lá no Facebook, em pleno horário de trabalho, uma notícia pró-candidato, e fica lá registrado o horário. Né? Então é uma prova fácil de ser feita. Isso pode caracterizar um tipo de conduta vedada. Em relação ao servidor que pratica isso, ele pode até mesmo ser punido pela prática dessa irregularidade e tomar uma multa. Né? Isso quando a circunstância não for grave, a depender do volume de manifestação, né? E do tipo de, vamos dizer, de estratégia utilizada, a questão pode ser inclusive mais grave e pode também repercutir na esfera do candidato. Claro que em eleições gerais isso é mais difícil, porque são de candidatos para todo o estado, mas é preciso atentar para isso. São ilícitos que podem, inclusive, punir o próprio agente da mensagem, que é o próprio servidor público. O próprio servidor público. Você disse que a penalidade que ele pode sofrer é tomar uma multa, uma advertência. E né? também pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Né, a multa é uma multa que varia, ela é uma multa, se não me falha a memória, mínima de em torno de 5 mil FIR e pode chegar a 100 mil FIR. Então o candidato, o servidor público isolado, ele pode tomar uma multa mínima de 5 mil FIR, que é duplicada a cada reincidência. Okay. E também ser processado por improbidade administrativa. Ok. Bom, se a vedação está no uso das redes sociais, os e-mails institucionais também estão totalmente proibidos. Sem dúvida. É muito fácil provar o uso do e-mail institucional para fazer campanha em apoio a candidato. Então, o mail interno, a intranet, os e-mails oficiais, o uso de cadastro de mailing da prefeitura ou da Câmara Municipal ou da Secretaria, são comunicações internas, são comunicações por canais oficiais, canais institucionais, e, portanto, não pode haver ali o uso disso para fazer campanha. Em relação ao uso de celulares corporativos, eu me valer de um celular corporativo para fazer essa campanha, esse trabalho, ainda que seja sugestão de votação. Como é que fica isso? Tem Mesma coisa, legislação para isso? Também é proibido, sim. O celular corporativo é ele que se equipara a um bem público. E não é possível utilizar bem público para realizar campanha em favor de candidato. Então, da mesma forma, o celular corporativo, que é pago pelo poder público, ele não pode ser utilizado para mandar mensagem, para articular a votação, né? Também é uma irregularidade. Ok. E uma última dúvida que a gente selecionou, né, das principais que chegam, o prefeito, né, o gestor público no geral, seja ele prefeito, vereador, secretários municipais, fora do horário do expediente, levar candidatos nas casas dos agentes públicos ou dos cidadãos, né, aquelas famosas caminhadas que eles fazem, levam os seus candidatos para visitar as casas, para pedir voto. Fora do horário do expediente, isso pode? Pode, né? Isso é um comportamento. Tem que tomar muito cuidado, porque cada caso é um caso, né? Às vezes a gente fala uma questão geral e depois a pessoa acha que está liberado, mas não está. Mas veja, é possível o prefeito, é possível o vereador participar de carreatas, participar de campanha de apoio, né? É importante, até porque a gente tem que olhar isso sobre a ótica do alinhamento político. Sim. Entre os partidos. A participação deles tem muito peso. Claro, entre as lideranças regionais. Para um prefeito, para um município, é importante que para os agentes políticos haja um alinhamento em relação a determinados candidatos. É um apoio mútuo, né? Normal, os partidos têm suas opções, eles podem fazer isso. Então é possível, claro que o ideal aí é que não haja convocação de participação. Ele não pode se utilizar da prerrogativa de ser um prefeito para convocar as pessoas. Ele faz um convite,
não é? Para que possa conversar, para que tenha um encontro com um determinado candidato. Tem que ter muito cuidado também nos tipos de evento que são feitos. Há regulamentações específicas para a realização de evento onde, por exemplo, se sirva comida ou haja algum tipo de benefício. Tem que tomar muito cuidado também com isso. Ok, bom, das dúvidas são essas. Alguma orientação extra, Rodolfo, principalmente para os gestores nesse período? Acho que é continuar fazendo bem a sua função pública, né? O período eleitoral não é um período em que a administração pública possa parar, sobretudo a municipal, porque nós não estamos em época de eleições municipais, nem na época se deve parar a administração pública, prestar um bom serviço e, claro, tomar alguns cuidados com a legislação eleitoral e praticar política, né? Eu acho que as pessoas têm todo o direito, mesmo como agentes públicos, dentro das regras permitidas pela legislação, praticar política, buscar apoio, ir para as ruas, né? Participar da democracia brasileira. Eu acho que isso é o mais importante. Ok, então muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco, viu, Rodolfo? Eu que agradeço, é um prazer. E você encontra mais informações sobre limites da atuação política em período eleitoral nessa cartilha publicada pela AMM. Ela está disponível para download no portal amm.org.br. Até o próximo programa.